Olá pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal Society Play, o canal onde você fica bem informado e bem humorado. A nossa apresentação de hoje será sobre criptografia de dados. Eu sou o Luiz Coelho, pré-vendas da Society, e sejam todos bem-vindos. Bom, amigos, hoje nós vamos falar sobre criptografia de dados, né? O que é a criptografia de dados, como que a Society, obviamente, pode te ajudar, que produtos que nós temos, como que esses produtos funcionam no geral. Hoje vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre criptografia de dados. Existe uma cultura brasileira, né, onde se diz que a criptografia de dados é algo muito complexo, algo muito difícil de ser compreensível, é algo difícil de se entender, né, e a gente está aqui para desmistificar tudo isso, para desfazer toda essa lenda, toda essa cultura que existe sobre criptografia e te mostrar que, de fato, a criptografia é algo muito fácil, é algo muito simples, complexo sim, porque tem que ser, porém muito simples de ser entendido, de ser compreensível o seu funcionamento. Para a gente começar a falar sobre criptografia, a gente tem que explicar que a criptografia não é algo recente. Muita gente pensa que a criptografia é algo recente, que chegou agora com a informática e etc. Porém, isso não é verdade, né? A criptografia já existe há muito tempo, né? O auge da criptografia foi durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde os quartéis generais se comunicavam entre eles, escreviam lá nas lousas e, bom, traçavam toda a sua estratégia e comunicava toda a sua estratégia de uma forma criptografada. Por que criptografada? Porque se algum outro exército, né, se algum outro quartel invadisse ali ou interceptasse as suas comunicações telefônicas, por exemplo, não teria problema nenhum, né? Isso seria tudo criptografado, a pessoa não entenderia o que ele está dizendo ou o que está escrito e, portanto, a sua informação, a sua estratégia estaria muito seguro, o conteúdo da sua estratégia estaria muito seguro. Portanto, a gente pode dizer que a criptografia é uma forma de camuflar uma informação de forma que somente quem deva de fato ter acesso àquela informação é que realmente vai ter acesso a essa informação. Essa é uma ideia inicial, uma ideia básica ali do que é a criptografia de dados. Ainda para provar que a criptografia não é algo recente, né? Existem muitos casos de hieróglifos, né? Esses desenhos que são desenhados em paredes, né? Onde atrás deles existe uma mensagem, existe uma mensagem codificada, criptografada, de forma que você tem que estudar anos e anos para descobrir o que significa aquela mensagem, né? Isso também é uma forma de criptografia de dados, ou seja, a criptografia não nasceu agora, nasceu há milênios atrás. No nosso caso, para eu provar para vocês que, de fato, a criptografia é algo muito fácil, eu tenho certeza que vocês vão concordar, eu peguei um dos algoritmos mais fáceis que tem, o algoritmo HOT13. O algoritmo HOT13 consiste em dividir as 26 letras do alfabeto nas 13 primeiras e nas 13 últimas, e simplesmente inverter a posição delas. Ou seja, se você fazer isso, você já está criptografando alguma mensagem, você já está criptografando alguma coisa. Ou seja, isso é muito fácil de fazer, isso é essencial. Por quê? Imagine ali no cenário, no exemplo, né, que você está falando, você está digitando algo, e ao invés de você escrever hello, você vai escrever Uribe. A outra pessoa que vai receber essa mensagem, que é uma pessoa confiável, que você está trocando ideia, etc., vai entender que Uribe é hello, porque ela conhece esse algoritmo, porque você explicou para ela como que funciona a sua criptografia, ela vai conseguir entender a mensagem. Porém, quem vê de fora, né, quem não deveria de fato ter acesso a essa informação, quando for ler, vai ler só Uribe e não vai entender que Uribe significa hello, ou pelo menos vai demorar muito para entender que Uribe significa hello. Então, essa é uma ideia básica e principal da criptografia. Convenci você que é fácil, não convenci não? Então faz o seguinte, produção, coloca a música do Fácil do Jota Quest aí, coloca um trechinho dela para o pessoal ver como é fácil demais mexer com criptografia. Depois de curtir um pouquinho de Jota Quest, vamos seguir. A criptografia atualmente, né? Qual que é o cenário ali da criptografia? Atualmente, a criptografia informatizada que nós estamos acostumados, a ideia dela não é tanto codificar ali alguma mensagem. De fato, tem a ideia de codificar também uma mensagem, mas a ideia principal dela é evitar acessos indevidos. Eu costumo dizer que a criptografia de dados atualmente ela é como se fosse uma chave. A ideia dela se baseia tudo na chave de um cadeado, na chave de criptografia.
Pensando num cenário real, seria como se você estivesse fechando com cadeado a sua casa, criptografando a sua casa, de forma que ninguém consegue acessar dentro da sua casa e, portanto, o conteúdo dentro da sua casa está muito seguro, né? Na vida real, se alguém tentar burlar o sistema, se alguém tentar invadir a sua casa, mesmo com cadeado, ou seja, arrombar a sua porta, quebrar o seu cadeado, essa pessoa vai até conseguir. Na área informatizada, isso é impossível. Por quê? Quando ele tentar fazer isso, ele vai tentar burlar o sistema, vai tentar abrir o seu arquivo à força, sem ter a chave de criptografia, mas o máximo que ele vai conseguir ver é algo muito parecido com isso. Ou seja, uma mensagem totalmente estranha, totalmente codificada, sem aparentemente sentido nenhum, e que obviamente eles não vão conseguir decifrar. Para eles conseguirem decifrar, o tempo médio, segundo estudos, é de 7 bilhões de anos, né? Ou seja, em 7 bilhões de anos você provavelmente não vai precisar mais dessa mensagem, nós não estaremos aqui, não terá problema nenhum se ele conseguir descriptar essa mensagem. Ou seja, é uma missão impossível. Produção, coloca aquela musiquinha da Missão Impossível tão famosa aí e deixa o Tom Cruise na tela para ajudar a embelezar um pouquinho a apresentação. Bom, vamos seguir então. Vamos falar sobre ransomware, né? O ransomware, ele é um problema, né? Se a produção quiser até colocar ali uma musiquinha de suspense de fundo, porque o ransomware de fato um problema. O ransomware é também uma criptografia de dados, essa é a grande verdade, ou seja, não é um processo malicioso, é um processo benigno, que nós deveríamos todos fazer para manter os nossos dados sempre fechados com cadeado, sempre criptografados e sempre protegidos, com a chave na nossa mão para a gente e somente a gente conseguir abrir esses arquivos e qualquer outra pessoa não. Ou seja, o ransomware, de fato, a criptografia, o processo que ele faz, que é criptografar os dados, é um processo benigno, é um processo bom. Só que qual que é o problema do ransomware? O ransomware, ele faz de fato esse sequestro de dados, ele criptografa os seus dados, porém a grande questão é a chave da criptografia, que no caso do ransomware fica com o criminoso. Seria mais ou menos como se o criminoso invadisse a sua casa, tirasse você de dentro da sua casa, fechasse a sua casa com cadeado e falasse, olha, você quer a chave do cadeado para entrar de novo? Me paga aqui 20, 30 mil reais que eu libero. Seria algo muito parecido com isso, só que no caso virtualizado, informatizado. Esse é o caso do ransomware, que é tão prejudicial, que é tão preocupante ali para todas as empresas e que os antivírus têm um trabalho muito grande ali para detectar e impedir também esse tipo de ataque. Bom, produção, cancela essa música de fundo, essa música triste, coloca uma musiquinha mais alegre aí de fundo, bem baixinho, para a gente perguntar se a minha empresa precisa de criptografia. E, de fato, essa é uma questão que somente você cliente final, pode decidir. Não tem como eu, ou qualquer pessoa da Society, ou qualquer pessoa de outra empresa, forçar vocês a dizer que vocês precisam obrigatoriamente de criptografia. Isso não é verdade, não é possível fazer isso. Quem vai decidir isso e quem vai nos informar é o pessoal da própria empresa, né? Ou seja, como é que eu sei se eu preciso de criptografia, né? Eu sou uma empresa, eu sou um cliente final e eu estou pensando se a minha empresa precisa de criptografia ou não. A ideia da criptografia, de uma forma principal, é proteger os dados fisicamente, de roubos físicos. De forma que se alguém roubar o seu pendrive, que tem dados confidenciais, se alguém roubar o seu notebook, que tem dados confidenciais, se alguém roubar qualquer coisa, a pessoa não consiga nem abrir, ou se abrir forçadamente, consiga ver somente aqueles códigos estranhos, aquelas mensagens criptografadas, e todo o conteúdo esteja firme e seguro, né? Essa é a ideia da criptografia de dados. Portanto, como é que eu sei se eu preciso ou não de criptografia? O primeiro ponto é se eu saio com os dispositivos da empresa frequentemente. Exemplos aí no nosso mundão brasileiro. Se eu saio da empresa, por exemplo, se eu sou um vendedor e vou visitar cliente, se eu sou um advogado e tenho que ir no fórum, se eu sou um contador e tenho que ir nas empresas fazer ali a contabilidade, ou seja, se eu tenho algum desses cenários ou algo parecido com isso, sim, seria interessante criptografar os meus dados. Por quê? Porque se eu estiver lá no Uber, se eu estiver lá no táxi, se eu for roubado, não tem problema nenhum, a pessoa não consegue nem abrir o Windows na máquina. Se conseguir, se ela for um pouquinho mais inteligente, ela pode abrir a máquina em Linux, forçar a abrir os arquivos, mas quando ela forçar vai aparecer aquele arquivo cheio de mensagens criptografadas, ou seja, o conteúdo está muito seguro. Outro cenário, se eu não possuo nenhum tipo de segurança física no local, né? Eu estou fazendo essa apresentação aqui de São Paulo,
né? E é muito comum aqui em São Paulo, pelo menos as empresas de tecnologia, trabalharem na Berrini. A Berrini, que é um local todo, né, um centro empresarial, onde só tem prédios, e você aluga um andar do prédio, o prédio tem segurança, tem controle de acesso, tem câmera de segurança, tem um monte de coisa. Ou seja, tem bastante proteção ali dentro. Então, nesse caso, por exemplo, eles não teriam tanta necessidade de fazer criptografia. Agora, num outro cenário, eu trabalho num local, no meio de uma periferia, eu não tenho nenhuma segurança física, qualquer pessoa pode entrar e sair, ou seja, pode roubar os meus computadores, etc. Nesse caso, sim, seria interessante ter criptografia de dados. Se eu trabalho com dados confidenciais internamente, se eu trabalho com dados muito sensíveis, muito sigilosos, que não podem ser vazados, mesmo internamente, né, que as outras áreas não podem ver o que eu estou fazendo, também seria interessante criptografar os dados e manter isso em completo sigilo. Se eu tenho também o costume de enviar dados sigilosos por e-mail, né? Se eu faço isso, também seria interessante uma solução na qual eu pudesse enviar e-mails criptografados, totalmente seguros também. E se eu levo dados confidenciais em dispositivos removíveis, se eu também ando com pendrive, HD externo, com dados sensíveis, seria interessante criptografar esses dispositivos. Essa é a ideia da criptografia. Se eu preciso ou não da criptografia de dados, é você quem vai decidir, cliente. Porém, você precisa, de fato, ter um pouco essas perguntas e saber se de fato é necessário. Até para você não comprar algo que você não precisa. Vamos falar da solução. O E7 Endpoint Encryption é a nossa solução de criptografia de dados, né? Onde basicamente ela tem quais funcionalidades? Ela pode criptografar dispositivos completamente, ou seja, fazer a criptografia total do disco, inclusive com integração do Single Sign-On, para você utilizar o mesmo usuário e senha do Active Directory, do AD. Eu posso fazer criptografia de mídias removíveis com uma opção chamada Deslock Go, onde eu posso descriptografar esse pendrive ou criptografar esse pendrive com uma senha, e daí se eu for em algum cliente que não tenha o E7 Endpoint Encryption, ou que até tenha, mas não tenha a mesma chave de criptografia que eu possa descriptografar esses dispositivos com uma senha, né? Muito fácil também. Eu posso utilizar o Outlook, né? Ou seja, fazer a criptografia de e-mails, e eu posso fazer a criptografia de arquivos e pastas, né? Tudo isso eu vou fazer uma demonstração para vocês verem qual é a ideia, qual é o cenário ali da criptografia de dados. Bom, para finalizar essa parte teórica, os diferenciais da solução. O primeiro deles, que é muito importante, impacto zero na performance. É muito legal porque tem muita gente que utiliza isso e faz essa brincadeira, que quando você utiliza uma tecnologia de criptografia de dados, a sua máquina, que era um Core 7, por exemplo, vira um Core 3, vira um Core 5, cai o processamento dela. No caso do E7 Endpoint Encryption, isso não acontece, tem impacto zero ali na performance. Você tem o sistema de chaves de uso interno, ou seja, você pode criar chaves para cada departamento ter a sua determinada chave. Você tem a questão do Deslock Go, que é o que eu falei, de levar dispositivos portáteis como pendrive HD externo criptografados com uma senha, e você pode fazer o bloqueio de dispositivos remotamente, bloquear, desligar ali algum dispositivo remotamente pela nossa console de gerenciamento. Ou seja, você vai terminar quando você tiver a criptografia com este olhar aí, essa serenidade, no olhar de quem sabe que está seguro, que não vai ter problema se roubarem os seus dados, se roubarem o seu computador, os seus dispositivos, e você vai estar muito seguro por saber que você conta com a tecnologia do E7 Endpoint Encryption. Bom, pessoal, vamos iniciar agora a nossa demonstração. Eu tenho aqui duas máquinas virtuais na qual a gente vai fazer essa demonstração. Uma delas na qual eu tenho a nossa console de gerenciamento instalado, né? Onde eu vou fazer, obviamente, essa demonstração também da nossa console de gerenciamento. E uma outra onde eu já tenho, né, a minha máquina criptografada e onde, de fato, eu vou fazer ali as minhas criptografias de dados, né? São essas as duas máquinas que nós vamos utilizar para fazer aí essa determinada demonstração, tá? Vou começar de uma forma muito rápida falando da console de gerenciamento, que é uma console totalmente baseada na web, né? Acessível aí dentro do seu ambiente, acessível através de um navegador de internet, como o Google Chrome, no caso, como eu estou fazendo aqui a nossa apresentação.
É uma console web muito fácil, pode ver que nem tem muitos menus ali para você mexer. Basicamente, o que você vai fazer aqui dentro é criar as suas chaves de criptografia, informar as suas licenças e criar as suas configurações e os seus reportes, tá? E os seus relatórios. Aí você vai criar cada um dos seus usuários. Esses usuários estarão atrelados ali a algumas chaves, ou uma chave, ou quantas chaves vocês bem quiserem. E esses usuários são os usuários que irão ativar os computadores, que receberão ali a sua determinada licença. Ou seja, é algo bem simples de fazer. No caso aqui do nosso exemplo, eu tenho somente uma máquina chamada VM Deslock Agent, que é o nosso segundo computador, na qual a gente vai fazer a demonstração de como de fato a solução funciona. Então aqui está o nosso outro computador, eu vou mostrar que é o VM Deslock Agent, que é a máquina que a gente estava mexendo e configurando, e eu vou criar aqui algumas pastas, né, para a gente fazer aqui a nossa demonstração, tá? Eu vou criar uma pasta chamada pasta-chave Society, que é o nome aqui da nossa empresa, uma outra chave chamada pasta-chave Society oculta, e eu vou criar aqui uma outra pasta chamada pasta-chave pessoal e uma outra pasta chamada pasta-chave pessoal oculta. E eu vou colocar um arquivinho só para falar que não tem nada aqui dentro dessas pastas, né? Eu vou colocar um arquivo chamado teste.txt, que vai ter ali um texto chamado teste. Eu vou colocar esse teste.txt dentro de cada pasta. Dentro de cada uma das pastas, eu vou colocar este arquivo .txt. E por fim, eu vou criar uma última pasta aqui, chamada pasta sem criptografia nenhuma, que depois a gente vai utilizar para fazer a demonstração dos arquivos, tá? Bom, como que funciona ali a nossa questão da criptografia? Vou começar demonstrando a criptografia de pastas, né? A criptografia de pastas no geral. Nós temos aqui a pasta-chave pessoal, onde eu vou mandar encriptar essa pasta. E eu vou selecionar a chave pessoal. Aqui a chave pessoal. Mas eu não vou marcar a opção de ocultar. Eu vou deixar para não ocultar aí essa pasta. Ok. Feito ali a primeira. A pasta-chave pessoal oculta, eu vou mandar encriptar também com a chave pessoal, a mesma chave. Porém, essa aqui eu vou deixar a opção para ocultar essa pasta. E eu vou fazer a mesma coisa com a pasta da chave Society, só que no caso eu vou selecionar a chave Society, que está aqui. Não vou mandar ocultar. E vou marcar essa opção aqui também com a chave Society, porém essa sim eu vou mandar ocultar quando a chave não estiver disponível. Perfeito. Então, o primeiro cenário que eu vou demonstrar para vocês é o cenário de que se eu fosse um criminoso, se eu fosse um cybercriminoso, se eu fosse um atacante que roubou ali o seu notebook e eu não tivesse nenhuma chave de criptografia. Ou seja, eu vou dar um logout aqui na ferramenta. Quando eu dar um logout, significa que eu não vou ter mais chave nenhuma chave. Vou dar o logout aqui agora. E essa vai ser a visão que o meu criminoso vai ter, né? Ou seja, ele vai ver as pastas que estão com oculta, que eu marquei para ficar oculta, o criminoso não vai nem ver, vai simplesmente ficar oculta, mas mesmo essas pastas aqui, se ele tentar acessar, acesso negado, ele não consegue invadir, né? Mas o criminoso ele pode ser um pouco mais malandro, ele pode falar assim, eu sei que aqui existe um arquivo chamado teste.txt, eu vou tentar abrir, não vai conseguir. Ele sabe também que aqui pode existir uma pasta chamada oculta. Para o Windows não vai nem existir essa pasta. Ou seja, ele de fato não vai conseguir ter acesso ao conteúdo. Fora a pasta sem criptografia, porque essa aqui não tem criptografia nenhuma, então essa aqui sim ele conseguiria acessar. Então esse é um primeiro cenário de um cybercriminoso, que obviamente não teria acesso ao meu conteúdo, né? Então vocês já estariam seguros com relação a um criminoso acessar e invadir, obviamente, ali o seu ambiente. Vamos seguir aqui. Voltei aqui as chaves, né? Agora sim elas estão acessíveis, porque agora eu tenho a chave novamente, tá? Mas vamos dar um outro exemplo. Vamos aproveitar para mostrar um pouquinho mais da console, né? Da nossa console aí de gerenciamento.
E eu vou demonstrar aqui agora para vocês que, pela minha console, eu vou excluir a pasta pessoal. Eu vou simplesmente tirar a pasta pessoal deste usuário, dessa máquina, né? Pode ver, não existe mais a pasta pessoal e, portanto, também não existe mais a chave de criptografia pessoal. Vou até dar um force de política aqui para ele realizar essa política imediatamente, exatamente agora. Tá? Vamos dar um force. Aqui no computador também vamos dar aí um update policy. E aí vamos voltar ali para a nossa máquina cliente e vamos atualizar as políticas aqui. Quando eu fizer essa atualização, nós vamos ver que eu não vou ter mais acesso à pasta pessoal e que, portanto, a pasta pessoal oculta vai de fato ficar oculta e a pasta chave pessoal de fato vai sumir, né? Vai ficar inacessível, né? Eu não vou mais conseguir acessar. Pode ver que a pasta já sumiu, a pasta chave pessoal oculta, ele ainda está fazendo aqui a atualização, né? Mas pode ver que a pasta chave pessoal oculta já não está mais visível. Só para mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui, ó, o Key Manager, que a pasta pessoal não existe mais. E, portanto, a pasta chave pessoal oculta sumiu e eu não tenho mais acesso à pasta chave pessoal. A outra pasta chave society, aí sim, eu tenho acesso porque eu tenho a chave, né? E vocês podem perguntar, nossa, mas que estranho, eu tenho o E7 Endpoint Encryption instalado, tenho as chaves e tal, mas eu não consigo acessar essa aqui. Porque tudo se baseia na chave. Como eu tenho a chave society, sim, eu posso acessar as pastas e os arquivos que estão criptografados com a chave society. A pasta pessoal que eu não tenho mais fica inacessível. Ou seja, é como se, por exemplo, alguém de TI tentasse acessar a pasta que está criptografada com a chave do RH e não conseguiria, daria acesso negado porque o TI não tem a chave do pessoal do RH. Essa é a ideia da nossa criptografia de pastas. Vamos mostrar um outro exemplo agora, a gente vai criar a criptografia de arquivos, né? Eu vou criar aqui um arquivo chamado criptografado com chave society. E vou escrever aqui teste, só para não ter nada aqui dentro do arquivo. Vou criar um outro arquivo chamado pasta criptografado com chave Paloma, que é uma outra chave aqui que eu tenho. Também vou escrever teste, já está escrito. Ok. Vou criar um outro arquivo chamado criptografado com senha. No caso, coisas que não são pastas, como arquivos, por exemplo, eu tenho a opção de criptografá-los com senha. E eu vou deixar um outro arquivo aqui chamado sem criptografia nenhuma. E vamos, obviamente, fazer ali a nossa demonstração novamente. Tá? Eu vou criar até dois arquivos aqui chamados criptografado com chave society, só para fazer uma demonstração melhor aí para vocês. Aqui, dentro dele só tem a palavra teste. Então, eu vou criptografar este primeiro arquivo com a chave society. Então, vamos lá, está aqui a chave society. Feita aí a nossa criptografia. Eu também vou criptografar este arquivo também com a chave society. Vou ter dois arquivos criptografados com a chave society. Eu vou criptografar este arquivo aqui com a outra chave que eu tenho, que é uma chave chamada Paloma. Eu vou criptografar aqui com a chave Paloma. E este arquivo aqui, eu vou criptografar ele com uma senha. Não vou usar chave, vou usar senha. Então, vou colocar aqui uma senha da minha confiança. E criptografei este arquivo aqui com senha. E esse aqui eu não vou criptografar. Vamos mostrar novamente os dois cenários, né? Se eu fosse um cybercriminoso, não tenho chave nenhuma, dei aqui um logout, portanto eu não tenho chave nenhuma, portanto eu não consigo acessar nenhum arquivo. Nenhum arquivo vai estar acessível para mim, nem este com senha também não estará acessível, porque eu não estou abrindo esse arquivo ali com uma ferramenta do E7 Endpoint Encryption. Só esse arquivo aqui que estaria disponível, que eu conseguiria roubar e fazer o vazamento, porque ele não foi criptografado. Então, para um cybercriminoso, novamente, vocês estão seguros, o conteúdo dos seus arquivos estão seguros. Se o cybercriminoso for mais malandro, né, for tecnicamente falando mais malandro, ele pode tentar burlar o sistema. Ele pode vir aqui, tentar alterar a extensão, comprimir o arquivo, descomprimir, fazer vários testes, mas quando ele for tentar abrir o arquivo, o que ele vai ver é isso daqui. Ou seja,
um monte de símbolo estranho. Lembrem-se que só estava escrito teste, era o que estava escrito no arquivo. Olha o tamanho do texto que virou só a palavra teste, para vocês verem o quão difícil é descriptografar esses dados. Como eu falei, se o cara utilizar uma máquina trabalhando 24 horas por dia, para descriptografar ele vai demorar em média 7 milhões de anos, ou seja, é muito tempo, né? Não vai conseguir descriptografar, é impossível, né? Ou seja, isso se fosse um cenário, né, de um cybercriminoso. Se fosse um cenário diferente, se fosse um cenário, por exemplo, de alguém de outro departamento tentando acessar, né? Então, por exemplo, eu vou ir lá na minha console de gerenciamento de novo, e agora eu vou excluir do meu usuário a chave Paloma, que é a chave que sobrou aqui, né? Além da chave Society. Então, eu vou excluir a chave Paloma. Pronto. Vou dar um force novamente para ele já atualizar. Vou dar um force aqui também no computador. Vou voltar lá na minha máquina cliente e vou fazer a atualização. Quando eu fizer a atualização, vamos esperar que ele se atualizar, né? Vocês vão ver que a chave Society, como eu ainda tenho, eu ainda vou conseguir abrir o arquivo normalmente, sem nenhum problema. Porém, a chave Paloma, essa sim que eu não tenho mais, ou seja, de novo, é como se fosse alguém de TI, por exemplo, tentando acessar os dados que foram criptografados com a chave do RH, aí eu não teria também como acessar, porque eu não tenho a chave, né? Ou seja, eu estou sempre mostrando os dois cenários para vocês. Um de um cybercriminoso, que não tem chave nenhuma, e que alguém tentando fazer algo ilícito mesmo dentro da empresa. Então pode ver que a chave Society que eu tenho, ó, consigo abrir aqui normalmente. Já está aqui o arquivo descriptografado, já consigo abrir normalmente. A chave Paloma, porém, acesso negado, não consigo abrir o arquivo. E aí mesmo se eu for malandro e tentar burlar o sistema, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o cybercriminoso. Vou ter um monte de código estranho aqui. A chave com senha, por outro lado, essa sim eu consigo abrir, se obviamente eu colocar a senha certa. Se eu colocar a senha errada, eu não consigo abrir, né? Se eu colocar a senha correta, aí sim eu consigo fazer o acesso normalmente, né? Já está aqui o arquivo criptografado com senha. Okay? Um outro teste, só para a gente finalizar toda aí a nossa apresentação, eu queria falar o seguinte, olha, mas eu quero também mandar e-mails criptografados, eu quero mandar arquivos, textos criptografados para outras pessoas, para outros clientes, parceiros meus. E, obviamente, esses parceiros meus, esses clientes, não vão possuir o E7 Endpoint Encryption instalado, ou mesmo que tenham o E7 Endpoint Encryption instalado, eles não vão possuir a mesma chave de criptografia que eu. Então, o que eu posso fazer para mandar arquivos e e-mails criptografados para outras pessoas, né, que não tenham a mesma chave que eu? Lembro que no Outlook, por exemplo, a gente tem uma integração que abre uma aba do E7 Endpoint Encryption e você pode encriptar o e-mail inteiro, pode criptografar os anexos, né, e pode fazer tudo integrado ali ao Outlook. Tá? Mas se por um acaso eu mandar algum dado, alguma coisa para alguém, para algum cliente, algum parceiro que não tem o E7 Endpoint Encryption instalado, sim, dá para a pessoa abrir. Como? Eu vou dar um logout aqui para fazer essa demonstração para vocês. Ou seja, agora eu não tenho chave nenhuma, né? Eu não consigo acessar arquivo nenhum porque eu não tenho chave nenhuma aqui dentro, né? E, portanto, esse arquivo criptografado aqui com senha, eu não conseguiria abrir, porque eu não tenho o E7 Endpoint Encryption instalado, eu nem consigo abrir aqui o arquivo, né? Está aqui o arquivo já totalmente inacessível, né? Se eu ainda tivesse o E7 Endpoint Encryption instalado, ele ia pedir a senha e eu conseguiria abrir, né? Mas eu não tenho, eu sou um cliente, um parceiro de vocês, que nem tem o E7 Endpoint Encryption instalado. Então, como é que eu posso fazer para abrir o arquivo? Então, primeiro ponto importante, para esse tipo de caso que eu estou mandando para clientes e parceiros que não têm o encryption instalado, eu obrigatoriamente tenho que criptografar com uma senha. Por quê? Porque se eu criptografar com uma chave, de fato ele não vai conseguir abrir, não vai ter jeito, ele não vai ter a mesma chave que eu. A senha sim vai dar um jeito. Então eu posso vir aqui
e criptografar com senha, igual eu fiz aí para vocês. E aí eu dou um jeito, eu mando um arquivinho temporário chamado DLP Reader, que é um arquivinho de 500 MB, não tem 500K, não tem nenhum mega, né? Um arquivinho muito leve, né? Que eu mando este arquivo via WhatsApp, Skype, do jeito que for ali para esse cliente, né? E falo para ele, cara, olha, abre esse arquivo aqui e simplesmente arrasta o arquivo que eu mandei para você para dentro deste campo. Ele vai pedir uma senha, e aí você informa também a senha para o cara, né? Informa via WhatsApp, pelo telefone, do jeito que você quiser, informa a senha. Se ele digitar a senha correta, ele vai descriptografar o arquivo aqui, e aí sim eu vou conseguir abrir sem nenhum problema, tá? Então, essa é a ideia, pessoal. Era isso que eu queria demonstrar para vocês, fazer essa apresentação, mostrar todos os cenários possíveis. O cenário de um cybercriminoso, um cenário de alguém de dentro, um cenário de você mandando algo criptografado para algum cliente que não tem o encryption e tal. Eu queria mostrar, de fato, esses cenários para vocês e queria que, obviamente, vocês saíssem daqui sabendo o que é a criptografia, sabendo como funciona, como é a tecnologia da Society, como é a tecnologia da E7, como que funciona ali toda essa solução, pessoal. Então, voltando aqui para a apresentação, essa parte da demonstração foi realizada. Em nome de toda a Society, eu agradeço ali a atenção de vocês, espero que vocês tenham se divertido um pouquinho, tenham aproveitado esse tempo, tenham ganhado conhecimento de uma maneira muito mais leve, espero que de fato vocês tenham aproveitado, pessoal. Então, em nome de todo o canal Society Play, agradeço aí a atenção de vocês, eu sou o Luiz Coelho, pré-vendas da Society, e desejo aí uma ótima tarde a todos, pessoal. Um grande abraço.